Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso primeiro Fórum Online de Cultivo de Moluscos. Este evento virtual que está sendo promovido pelo IFMA Campus São Luís, Maracanã. Eu sou Rômulo Gomes, jornalista do nosso campus. Estou aqui acompanhado agora, deste lado, pela Laís, que é nossa intérprete de Libras. Muito obrigado, Laís, pela sua participação aqui com a gente. Pessoal, vamos dar prosseguimento à nossa programação. Agora nós vamos ter a palestra das 19 horas. Nós estamos desde as 15 horas tendo palestras. Já tivemos às 15 horas, às 17 horas. E agora a nossa terceira palestra do dia. Amanhã também serão 3 encontros. Já fiquem aí espertos. Façam inscrição aqui no canal para que vocês consigam receber o alarme de que já vai começar a palestra, tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre cultivo de ostras nativas no estado do Pará. Para isso, nós vamos receber o Dionísio de Souza Sampaio, que é professor da Universidade Federal do Pará. Quem vai fazer a apresentação e a mediação de todo esse debate que vai ter acerca desse tema é a professora Isabel Funo, coordenadora do Núcleo de Cultura do Campus Maracanã. A professora Isabel Funo é coordenadora desse núcleo que este ano está completando 10 anos de atuação. Então, lembrando que este evento também marca as comemorações do aniversário de 10 anos do NUMAR. Professora Isabel, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Rômulo, boa noite a todos. Eu gostaria de apresentar a vocês nosso próximo palestrante, que é o professor... Oi. Professora, deixa eu fazer sua apresentação também. Pois não, meu amigo, vamos lá. Certo, então deixa eu contar um pouquinho para vocês do currículo, da trajetória acadêmica da professora Isabel Funo, que vai fazer a mediação deste momento. A professora Isabel Funo possui graduação em Ciências Aquáticas pela Universidade Federal do Maranhão. Ela tem mestrado e doutorado em Recursos Pesqueiros e Aquicultura pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Possui cursos de aperfeiçoamento em cultivo de moluscos comerciais pela Universidade Católica do Norte, lá do Chile, e em sistemas produtivos em aquicultura pela Universidade de Concepción, no Chile. Desde 2009, ela é professora do IFMA Campus São Luís, Maracanã, onde coordena o laboratório NUMAR. Atua principalmente nas áreas de malacocultura e etnoconhecimento de comunidades tradicionais. Então, agora, devidamente apresentada, a nossa mediadora da noite, professora Isabel Funo. Muito obrigada, Rômulo. Vamos, então, à apresentação do nosso próximo palestrante, que é o Dionísio Sampaio, que estará ministrando a palestra Cultivo de Ostras Nativas no Estado do Pará. Dionísio possui graduação em Engenharia de Pesca pela UFC, MBA em Gestão Empresarial, especialização em Agente de Inovação e Difusão Tecnológica e doutorado em Biologia Ambiental. Desde 2008, é professor do Instituto de Estudos Costeiros da Universidade Federal do Pará, campus Bragança, onde é coordenador do Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Sustentabilidade, LIES. E é também membro do programa Academia do Instituto de Cidadania Empresarial, ICE. Seja bem-vindo, Dionísio, professor Dionísio. Vamos começar a sua palestra. Estamos muito gratos pela sua presença, por ter aceito o nosso convite, por enriquecer esse debate sobre o cultivo de moluscos. Tenho certeza que você tem coisas maravilhosas para nos mostrar. Sabemos que o estado do Pará tem se destacado no cultivo das ostras nativas, né? Então, a gente tem muito que aprender com vocês, com a experiência, com o exemplo que vocês têm tocado aí no estado do Pará. Eu, como paraense, tenho orgulho de estar hoje aqui com você, né? Apesar de já estar morando no Maranhão por mais de 25 anos, mas vamos lá, é com você. Obrigado, Isabel. Obrigado pelo convite, estou muito feliz. Agradeço muito o convite. Feliz pelos 10 anos do NUMAR. Está escutando bem? Está escutando bem? Sim.
Feliz pelos 10 anos do Numar e por fazer parte de comemorar de forma online desse bolo de 10 anos. Eu espero que o Numar tenha muitos anos de vida aí para comemorar e futuras parcerias no Brasil afora e nossa aqui do Brasil, tá? Para agradecer o convite, agradecer o Rômulo aí pela apresentação, agradecer a Laís como intérprete de Libras, tá? Mandar um grande abraço para os colegas do Maranhão, o Caio, a Ilana, Ícaro, um abraço também para o Jefferson, Carlos, Tatu, uma rede que a gente vem conversando e dialogando sobre a temática da ostreicultura, não só no Pará, no Maranhão e no Brasil afora, de norte a sul. Isso é muito rica para a sociedade, rica de conhecimento e rica para a gente produzir cientificamente, tá? Muito obrigado, tá? Antes de eu começar a minha apresentação, eu queria fazer aqui, como servidor público federal, né, como cidadão, primeiro uma homenagem. Eu acho que é importante a gente tocar cada vez mais. São números e números têm que ficar claros na nossa cabeça. Então, eu presto aqui, primeiro, a minha solidariedade como servidor público. Né? A gente tem atualmente no Brasil 649.908 pessoas, né, que estão curadas, entre aspas, curadas e em processos de recuperação. E aí eu queria me solidarizar e também coloco o nome do meu pai, né, como no meio desses 649 mil pessoas, que depois de um tempo de Covid, internet, intubação, ele está em casa se recuperando. Então, não é só o curado também é em processo de recuperação. E aí também presto a minha solidariedade às famílias, tá, de 53.874 pessoas que morreram, foram a óbito por causa do Covid no Brasil. E eu queria aqui dar um abraço muito forte a um amigo pessoal, professor da Universidade Federal do Pará, em Bragança, que está atualmente no pós-doc em Portugal, que teve a mãe, faleceu em Fortaleza no início de maio. E com isso, é o meu abraço para essas 53, pouco mais de 53 crianças no Brasil que perderam seus entes queridos. Tá? Então, antes de começar, como cidadão, como servidor público federal, um abraço para essas pessoas, quem está em recuperação, quem está ainda no hospital, batalhando, né, para poder vencer. Tá bom? Vamos começar, então, a falar de ostras? Vamos. Vamos lá, eu vou projetar, tá? Fique à vontade. Ok? Tudo certinho? Está projetando, Isabel? Tudo certinho. Pode começar, professor. Ok. Então, pessoal, vamos lá. Então, vou compartilhar com vocês alguns slides da minha história, da minha experiência no estado do Pará, com a temática da ostreicultura, tá? É muito importante a gente entender que, para começar esse trabalho, a gente vai discutindo, dialogando. Então, o LIS, o laboratório que eu coordeno aqui na UFPA, no IECOS, em Bragança, foi criado em 2018, e a gente vem construindo parcerias na área do ensino, da pesquisa e da extensão com colegas da Embrapa, e aí a gente tem uma empresa do projeto Ostrani, que a gente vem discutindo de norte a sul do Brasil, os colegas da Embrapa tiveram a ideia do projeto, com o professor Colin, através do Laboratório de Conservação e Biodiversidade das Águas, da UFPA aqui em Bragança, os colegas do EMA, da Estadual do Maranhão, os colegas do LabTech, da UFPA de Belém, e o Laboratório de Ecocompósitos da UFPA de Belém, Instituto Federal do Maranhão, a Universidade Estadual do Ceará, a UFPA, através do Laboratório de Probióticos do professor Cordeiro. Então, a gente vem interagindo, construindo e produzindo conhecimento para a sociedade. Está à disposição. Então, a cada dia a gente descobre uma coisa, aprende uma coisa sobre a temática, não só das linhas de pesquisa do laboratório na área de sustentabilidade, com organismos aquáticos em geral, como na parte de educação empreendedora. Então, é muito importante essas interações, essas conexões. E aí é importante a gente entender como é que tudo começou no Pará. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, no estado do Pará,
em 2001, começaram as primeiras pesquisas na parte de ecologia, professor Colin, colega Cláudia, na parte de genética, e aí um colega, o Constantino, começou os primeiros experimentos com sementes que vieram do estado de Sergipe, tá? E aí teve duas comunidades que tiveram essa experiência, Magalhães Barata e Nova Olinda Augusto Correia. E eu coloco só algumas referências, que tem muito mais, tá? Mas é importante vocês entenderem que até o momento no Pará, a gente tinha trabalhos pontuais dentro de alguns cultivos. E a gente começa, a partir de 2018, 2019, publicar trabalhos onde a gente trabalha numa análise com a cadeia como um todo. Então, é muito importante a gente entender esse crescimento. O cultivo aqui no Pará, como é que está o Pará mundialmente? Como é que está o Pará no Brasil nessa discussão? Então, é muito importante a gente estar dialogando. Então, a gente vem produzindo muito conhecimento e muito mais ainda para se investigar. O que é importante, eu destaquei aqui momentos importantes daqui do estado do Pará. Então, o projeto Moluscos Bivalves, financiado pela SICTAM em 2001, é um momento importante da parte de pesquisa. A pesquisa, pessoal, foi de 2001 a aproximadamente 2002, 2003, tá? Um outro momento importante que eu destaco é que antes dessa data, que eu coloquei o item 2, de uma missão técnica de cultivos de ostra na Bahia, para a gente conhecer, eu trabalhava como gestor de projetos do Sebrae Pará, e aí passou o tempo da pesquisa e queriam desenvolver a atividade. Então foi aí que surgiu a ideia. O Miguel de Nova Olinda procurou o Sebrae Pará, e aí a possibilidade de conhecer cultivos em funcionamento. E aí fizemos uma missão técnica e fomos para a Bahia. Então foi uma riqueza muito grande. Até então, poucas pessoas já estavam na atividade, ou seja, eram projetos de pesquisa de viabilidade. Até então não tinha cultivo de ostra comercial. Então, quando voltamos da Bahia, começou a ter uma mínima organização da cadeia produtiva. Trabalhos de pesquisa acontecendo. Então, a gente pode dizer que no estado do Pará, a atividade, através da organização do cultivo, começou formalmente, oficialmente, formalmente não, 2006, para as linhas da parte da análise histórica. No começo, não tinha nenhuma legalização, se conquistou com o tempo. Um outro momento importante que eu destaco no estado é a criação da Rede Nossa Pérola, em 2009, com a ideia muito boa do Sebrae Pará, e é uma rede que tem seus altos e baixos. Como qualquer cadeia produtiva, a gente tem que refletir sobre algumas ações, mas é uma rede muito importante aqui para o estado, que congrega os produtores e outras instituições. E eu digo o seguinte, qualquer cadeia produtiva, a gente tem que ter um diálogo permanente. Então, ela fez grandes contribuições, mas como qualquer entidade, tem seus altos e baixos. Então, a gente pode dizer que há anos foi criado a Rede Nossa Pérola. Então, são momentos importantes que eu destaco dessa parte inicial, como tudo começou no estado do Pará. Sementes, é possível que no Pará? Sementes lá de Sergipe que vieram testar em Magalhães Barata, no município, e no município de Nova Olinda. Os resultados, os relatórios feitos na época, tiveram bons resultados em Nova Olinda e resultados não muito bons em Magalhães Barata, devido à salinidade da água no local escolhido. Tá? Aqui, pessoal, é para a gente ter uma ideia, tá? Como é que está no estado do Pará, no Nordeste paraense, a organização dessas entidades, dessas associações. Então, eu vou falar de todos os cultivos, é muito importante vocês entenderem que no Pará, nesses últimos tempos, na época do meu doutorado, nas atividades de campo, 2013, 2014, 79 famílias, aqui são dados do Sebrae Pará de 2017, 84 famílias, então oscila entre 75 a 85 famílias que atuam diretamente na atividade da ostricultura, tá? Eu estou falando a participação direta. Indireta, isso vai para mais de 150, 200, tá? São cultivos vinculados a associações. E eu vou falar do sentido de Belém para o caminho próximo Bragança, que a gente vai falar de Augusto Correia, que está mais próximo do estado do Maranhão, tá? A gente vai falar da esquerda para a direita. Ok? Então, atualmente nós temos aí 7 associações com CNPJ envolvidos na temática da ostricultura no estado do Pará. O primeiro que a gente pode falar é exatamente o cultivo lá no município de São Caetano de Odivelas, que fica a aproximadamente 113 quilômetros de Belém, tá? É o cultivo de ostras na Vila do Pereru,
em São Caetano de Velas. É importante ficar claro que a associação que conduz a engorda nessa localidade, a ANPAP, que é a Associação de Mulheres da Pesca e Agricultura, ela foi fundada em 1999, mas a atividade da engorda na localidade começou em 2007. Coloque como norte do início de tudo, tá? O 2006, voltou da Bahia, 2006, vamos arrumar a casa, vamos organizar, vamos aprender a fazer o manejo. Então, isso, na verdade, naquela época, eram tentativas de pesquisa que viu que, opa, Nova Olinda dá para se criar ostra, ok? E aí começou a ter esse controle, manejo, acompanhar crescimento, biometria. Então, 2006 é uma data importante para ficar marcado para todos. Então, nesse cultivo, começou 2 anos depois da visita na Bahia, tá? Que foi riquíssima em termos de conhecimento. Tá? Então, esse cultivo, eu vou colocar, todas as fotos minhas estão vinculadas a um site que depois vocês podem estar pesquisando, utilizando. Tá? Então, está a 113 quilômetros de Belém. Tá? Segundo cultivo, pessoal, é o cultivo de ostras em Pereiro de Fátima, em São Caetano de Velas também, é uma outra comunidade, Pereiro de Fátima, que tem a SOPEF. Ela foi criada como CNPJ, associação, em 2000, que é a Associação dos Produtores de Ostras de Pereiro de Fátima. Ou seja, ela foi criada com a finalidade de trabalhar a temática da ostricultura. Eles começaram a engorda em 2006 e oficializaram a entidade como associação com CNPJ em 2009. O que eu destaco nesse cultivo? Tá? Ele é um cultivo próximo da comunidade, tá? E que eu coloquei numa foto aqui para baixo do paraense Thiago Castanho, que por mais que seja um cultivo com uma baixa produção, tá? Baixa e alta produção, isso é muito relativo de acordo com a necessidade de cada grupo. Tá? Não existe nenhuma imposição de tem que produzir isso e aquilo. Mas cada grupo criou o seu ritmo pelo número de filiados. Então, hoje eu digo para vocês, nesse grupo da SOPEF, nesse cultivo, nessa engorda, ele tem um paraninfo, uma pessoa que adotou e que ele compra regularmente desse grupo, tá? Ostras para poder oferecer no seu restaurante em Belém, tá? O segundo cultivo da SOPEF, tá? O terceiro, pessoal, lembrando que, só para entender também, tá? São comunidades bem próximas, o Alto Pereru e o Pereiro de Fátima, e aí esse cultivo está a 113 quilômetros da capital, Belém. Tá? Então, é o cultivo mais próximo da capital, que algumas pessoas perguntam, eu quero visitar um cultivo próximo da capital. Então, esse é o mais próximo. Tá? O terceiro cultivo, nós temos aí o cultivo de ostras em Nazaré do Mocajuba, tá? No município de Curuçá, e a Associação Agropesqueira de Nazaré do Mocajuba, a Agronam, ela foi fundada oficialmente como associação em 2012, e ela tem 2 focos, essa associação, na captação de sementes, na própria localidade desse banco natural chamado Romana, 2012, tá? E aí a atividade também, essa associação começou a se dedicar com a engorda na comunidade do Coqueiro. Então tá aí, quando eu falo quilômetro 42, é quem sai, quem está assistindo a palestra e conhece o estado do Pará, saindo da cidade de Pinhal até o município de Curuçá, a gente entra para essa associação, para esse cultivo, no quilômetro 42. Então, hoje, esse grupo tem um foco na captação de sementes e na engorda, na comunidade do Coqueiro. Tá? E um destaque que eu faço, que nos últimos anos, a Agronam fez uma parceria bem forte com algumas empresas, e principalmente com essa empresa chamada COI, para estar oferecendo produtos na cidade de Belém. Tá? Aí está aqui no mapa, mostrando o quilômetro 42, esse é o cultivo de número 3, e o próximo que eu vou falar é no quilômetro 50, tá? Que é o quarto cultivo, que é Lauro Sodré, lá com o cultivo de hoje Lauro Sodré. Quem conduz é a Associação de Agricultores da Vila de Lauro Sodré, no quilômetro 50. Tá? A gente pode dizer que esse cultivo ele foca na engorda e na captação de sementes. A Aquavila ela foi fundada em 2006 como associação. E nesse mesmo ano, em 2006, ela começou a se dedicar, um ano depois, na atividade de
engorda e captação de sementes. Então, hoje, no estado do Pará, a Aquavila consta na estatística do IBGE o fornecimento de sementes que vem proveniente dessa região, tá, pessoal? Então, vocês vão ver, em todo o Brasil, a gente tem sementes que em alguns estados são produzidas no laboratório, e aí é captada no ambiente natural, com muito cuidado, que a princípio a gente observa direitinho, o cuidado, não existe nenhum impacto ambiental com essas estruturas de coletores, tá? Aí são fotos também, agradeço a Tassiara, da própria Aquavila, que cedeu algumas fotos lá da engorda do pessoal. Um grupo muito bem organizado. Em linhas gerais, para vocês terem uma ideia, as associações do Pará têm em média de 10 a 15 pessoas atuando. Esse número não varia muito com o passar do tempo, eu venho observando. Tá? Nós temos aí o cultivo de número 5, que lá em Nazaré do Seco, Maracanã, a Associação de Aquicultores e Produtores Rurais, tá? Que foi fundada a associação em 2005, a engorda começou em 2006, tá? Um ano depois do retorno. Tá? É importante destacar que esse cultivo ele fica aproximadamente 170 quilômetros do estado, da capital, Belém, tá? O município de Maracanã. 2 detalhes importantes. Esse cultivo, não sei porquê, já sensibilizei o IBGE, não faz parte da estatística pesqueira do estado do IBGE, tá? Já sensibilizei, já tentei oficializar para que o grupo de Castanhal possa estar levantando dados e informações desse cultivo. E aí um detalhe, que tem poucos, Maracanã e São Caetano de Velas, um destaque, aparecem muitas esponjas, gente, isso é fantástico. A gente pode sinalizar um bioindicador, a qualidade do espaço, do ambiente, com esponjas quinidárias e outros organismos, que, para vocês terem uma ideia, antes de aparecer o ser humano na face da Terra e aparecer dinossauro, há mais de 500, 600 milhões, apareceram as esponjas, organismos primitivos, e tem bastante esponja, principalmente no segundo semestre, agregado a pedra, sedimento, nos cultivos de ostra. Tá? Então, se tornaram grandes atratores artificiais. O 6º cultivo em Salinópolis é a Azapac, que a associação foi criada em 2009, a engorda em 2009. 2 destaques para esse cultivo. Fica a 214 quilômetros de Belém, tal de Salinópolis, a Azapac. Importante destacar que é o único cultivo que não está dentro de uma reserva extrativista marinha. E um outro destaque nesse município é que se tornou muito forte a divulgação da atividade da ostreicultura a partir de um projeto que tem a parceria de várias entidades, que é o chamado Comidinha de Praia, que acontece em Salinópolis, e a cada ano aparece cada prato mais gostoso feito com ostras. Tá, pessoal? Então, 2009, a criação da associação, a engorda também começou em 2009. Nós temos agora o cultivo de Nova Olinda, Augusto Correia, da Agromar, que começou a Agromar como associação em 2014 e a engorda em 2006. Então, foi o grupo que colocou em prática mais rápido o retorno da viagem de campo que tivemos, da visita técnica na Bahia, em comunidades da Bahia, Associação dos Agricultores e Aquicultores de Nova Olinda. Tá? Só para destacar algumas fotos, esse cultivo está aqui de Bragança, onde eu moro, e estou com um professor aqui, sou professor da UFPA do IECOS em Bragança, eu estou a 55 quilômetros de distância desse cultivo. Então, Augusto Correia está aproximadamente 229 quilômetros da capital, Belém, tá? A localização do cultivo. Então, aqui uma visão aérea através de fotos feitas por drone, do Flávio Contente, que tiramos dessa região. É importante destacar que esse cultivo é o único do estado que ele tem um sistema fixo através de travesseiros, nas fotos do lado de cima, do lado direito, e na foto abaixo ele tem um cultivo longline suspenso, que aí é uma sacada, uma ideia desse grupo que começou a desenvolver essa atividade do cultivo adaptado que acontece com ostras gigas no sul do Brasil, que tem as lanternas japonesas. Aqui nós temos um sistema de longline, onde tem, vou mostrar uma foto aqui na próxima, então nós temos o rancho local de trabalho, um termo muito utilizado na nossa região, o rancho local de moradia temporária de pescadores. Nós temos uma foto aqui embaixo da biometria de uma ostra de cultivo,
E com o tempo foi se estudando, aperfeiçoando a temática do manejo, cuidado a cada 15 dias e a biometria que eles fazem para acompanhar o crescimento das ostras. Importante destacar que eu digo um toque de inovação que tem nesse grupo aqui, que atualmente detém 80% da produção do Estado, dados de 2018 do IBGE, a inovação que foi a ideia do Miguel e do grupo dele, então, bora, esse sistema onde tem uma mesa de 6 metros de comprimento, que dá para colocar 12 travesseiros com poita, bombona, e fica a 60 centímetros abaixo da superfície, e ela cresce muito rápido. Tem algumas pesquisas avaliando curvas de crescimento no sistema fixo, como no sistema flutuante. Tá? Miguel, aí, 53 anos de idade, casado, tem filho. Miguel é um ostricultor, apicultor, agricultor, enfim, é uma referência no estado do Pará. Quando as pessoas visitam o estado, querem visitar Nova Olinda, a cada dia aprendemos mais com Miguel Reis. Tá? Aqui nós temos uma visão aérea do cultivo de Nova Olinda, da Agromar, para vocês terem uma ideia, uma foto de drone a aproximadamente 300 metros de altura. A gente tem uma visão fantástica. Todos os cultivos do estado do Pará, acho que Nova Olinda está para passar 1 hectare, mas então, os monitoramentos feitos em 2013, 2014, até ano passado, todos não passam de 1 hectare. Então, todos possuem dispensa de licenciamento junto às unidades de conservação, tá? E também ao Estado, tá? Que tem um cultivo lá da ASAPAC que não está vinculado dentro de uma Resex. Tá? Então, aqui, pessoal, para vocês terem uma ideia, então, eu tenho uma noção da quantidade de áreas de reserva extrativista marinha e que somente um cultivo não está vinculado a essas áreas de reserva extrativista marinha. Tá? Produção de ostra no estado, é muito importante ficar claro para quem está assistindo. Eu fiz um mapeamento oficialmente que passou a responsabilidade para o IBGE a partir de 2013. Tá? Então, nós temos aí Augusto Correia, né? A gente sai de 13 toneladas e vai para 55 toneladas. Que mantém um padrão, São Caetano também, tá? Teve alguns anos aí que vocês vão observar que eu digo que foram falhas na estatística na coleta de dados do IBGE, tá? E, por exemplo, tem Salinópolis, dos cultivos aqui do estado atualmente, de menor área. Então, você ter aproximadamente, em 2016, 20 toneladas, então são coisas que teve alguma falha que eu já sinalizei para o IBGE e que a gente tem que tomar muito cuidado nessa análise, tá? Então, não é uma produção de acordo com a área de engorda do grupo, tá? Que é importante a gente entender. A gente sai no Pará de 8,2 toneladas para quase 70 toneladas, nesse intervalo aí de 6 anos, tá? Então, Augusto Correia é um destaque, sim, tá? Quem quiser maiores informações do IBGE, tá? À disposição de todo mundo, tá? É importante fixar isso. Aqui, rapidamente, só para mostrar, essa assimetria que a gente tem na produção nacional da nossa ostra nativa, que eu sou da época, na década de 90, que eu aprendi na minha faculdade, que o Brasil tinha 2 espécies de ostra, a Crasostrea gigas, no sul do Brasil, e a Crasostrea rhizóphora, norte e nordeste. E com o tempo, com a ciência, com a pesquisa, com essa evolução, a gente foi descobrindo outras espécies. Existem discussões entre colegas da parte de diferentes áreas sobre nome científico. Eu não vou entrar aqui nessa seara, mas aí eu utilizo a referência como se fosse uma espécie nativa, Crasostrea gasá, ou sinonímia, Crasostrea brasiliana. Mas tem colegas que chamam de Crasostrea tulipa, enfim, tem que ter outras pesquisas aí para frente para poder a gente avançar. Mas o fato é, aumentou muito o número de espécies que a ciência, através da genética e da taxonomia, tá, verificaram. Para a gente entender como é que está o Pará, então em 2016 o Pará estava com 42 toneladas, era o sexto da produção. Tá? Eu não quis citar uma referência dos dados de Santa Catarina da EPAGRE, que é uma referência sim. Eu citei somente os dados do IBGE. Importante salientar, Rio Grande do Norte não está na estatística do IBGE. Tem produção de ostras nativas. Por que não está? É uma coisa que temos que questionar. Mas o Pará foi evoluindo, a gente observa a evolução também em outros estados. E esse diálogo é importante desse evento e a gente fazer mais pesquisa intercalada com outros estados, isso é de fundamental importância. Tá? Então, existe
uma assimetria muito grande. Claro, tem o histórico de Santa Catarina, que é inquestionável, a organização. Tá? Então, nós temos aqui, foi determinado um PLDM no estado do Pará, mas que até o momento não foi implementado. A gente foi feito o estudo, mas não foi implementado. Dados de 2016, tá? Em 2018, é o último dado que a gente conseguiu. Eu conversei com o IBGE essa semana e os dados da produção de 2019 não foi divulgado ainda, tá? Em 2020 não foi divulgada a produção de 2019 do IBGE, tá? Conversei com colegas. Então, em 2018 você vê que o Pará saiu de 6º lugar para 4º lugar no Brasil, tá? É uma cadeia que está crescendo, mas a gente tem falhas como qualquer cadeia produtiva. É muito importante a gente ser crítico e olhar essas nossas falhas e melhorar cada vez mais no Brasil. Uma falha de pesquisa é a gente aproveitar o resíduo que é a concha da ostra. A gente não tem nenhuma. Nós temos várias pesquisas, mas nós temos que avançar com a utilização dessas conchas. Então, o Pará saiu de 6º lugar em 2016 para 2018, 4º lugar. Vocês podem observar que a gente passou do Rio de Janeiro e passamos da Bahia. Então, os paraenses aprenderam com os baianos a se criar ostra. Observem, o Maranhão, os colegas do Maranhão, a produção já está com 24 toneladas, Alagoas com 5 toneladas, Sergipe 2, e ainda o Rio Grande do Norte não aparece na estatística. Tá? Esse slide eu fiz questão de colocar porque o Pará está no censo do IBGE desde 2013, com captação de sementes coletadas em ambiente natural. Tá? Então, para a gente ter uma noção, aproximadamente é de 5 a 6 mil coletores. Cada estrutura dessa garrafa PET, tá? Tem aproximadamente de 25 a 30 bandas de garrafa PET utilizadas pelo produtor. São utilizadas todo ano, se coloca a partir de julho e agosto para coletar sementes. Então, acaba que a Aquavila oferece sementes para todo o estado do Pará. Tá? E a gente tem que avançar em estudos de capacidade de suporte, bancos naturais, que falta ainda muita coisa para se investigar. Tá? Então, aqui eu mostro para vocês, no canto superior direito, a estatística do IBGE para sementes. Né? Começamos em 2013 com 900 milheiros e já estamos na casa de 2.500 milheiros, né? Mais de 2 milhões de sementes comercializadas aqui dentro do estado. Tá? E aí temos também o município de São João de Pirabas, que oferece, tá, um total aí, tanto Curuçá como São João de Pirabas, e Curuçá tem tanto a Agronam como a Aquavila. Mas a maior produção ofertada para o mercado, para a cadeia produtiva, vem da Aquavila. Então, aqui é a nossa estatística do IBGE. É importante destacar algumas pesquisas que a gente está fazendo em parceria com o Laboratório de Belém. Tá? Isso aqui foi um trabalho apresentado no Aquaciência em 2018, né? O tratamento das conchas de ostra como insumo na produção de cal hidratada em argamassas para a construção civil. É um resíduo. Daquelas 70 toneladas do estado do Pará, a gente tem aí de 70% a 80% que é descartado. Tá? E o que é importante a gente... claro, no Pará, a gente, a princípio, a gente tem uma Resex que tem que proteger os bancos naturais. Tá? Mas existe um extrativismo desordenado. E a gente ficou um grupo de pessoas pensando, poxa, por que não fazer uma legislação como tem em São Paulo na década de 80? Mas, nesse momento, o ICMBio sugere fazer acordos de pesca nas comunidades onde tem bancos naturais para diminuir o extrativismo desordenado, que tem pelo menos 2 bancos no município de Curuçá que estão altamente impactados. Eu vejo que o acordo de pesca é importante e também uma legislação para que a gente possa construir para o Estado. Tá? Então, esse aqui é um exemplo da década de 80, em visitas aos colegas lá da Resex, do ICMBio de Cananéia. Funciona, tem um período de defeso, se respeita, tem pessoas que não respeitam, mas, em linhas gerais, é uma legislação que funciona para o estado de São Paulo, vai até o Paraná, litoral do Paraná, lá na região lagunar do Paranaguá, no estado do Paraná. Então, é uma legislação que funciona. Então, vejo que o estado do Pará, precisamos ter o acordo de pesca dentro das reservas extrativistas marinhas e também uma legislação para colaborar no estado, para proteger os bancos naturais, que observo, como pesquisador nos últimos anos, que o impacto do extrativismo desordenado é muito grande. Isso aqui são os tamanhos de comercialização utilizados no estado do Pará. Essa plana de classificação foi feito de minha autoria, que eu fiz para ajudar as minhas pesquisas de campo de doutorado, e a gente entender
tá? Cada canto do Brasil vai ter uma classificação, tá? Que é muito parecida, muito igual, e aqui no foco da comercialização é ostras do tipo Baby, que é de 6 a 7,9 centímetros, a média, e muito pouco a Master. Eu, como consumidor voraz de ostras, eu adoro, como consumidor, consumir e comprar tipo média, que eu faço tanto cozida como também na brasa. Tá? Então, isso aqui são os tamanhos de comercialização de ostras no estado do Pará. Tá? Então, a gente não tem, no total daquela comercialização, 69 toneladas, essa separação que se vende mais do que. Tá? Colega, eu lembro do Jefferson, quando eu mostro esse slide, que eu acho muito importante a gente interagir. Como a gente já interage no Brasil, e a gente tem que interagir muito mais, porque a cadeia de pesquisadores com ostra no estado do Pará até o sul do Brasil, ela é muito pequena. A gente precisa interagir mais para desenvolver mais pesquisas. Isso é uma referência que eu conheci para ajudar as minhas pesquisas da The World Oyster Society, que é uma entidade internacional que congrega pesquisadores, e o Jefferson sempre brinca, deve estar, se ele estiver me assistindo, Dionísio, está fazendo algum merchandising, está ganhando dinheiro com isso? Não estou, e eu acho importante divulgar, eu brinco com ele, porque ele já se filiou, outros colegas, Isabel Funo e outros colegas também já se filiaram, porque a gente discute a temática do nosso estado, do Brasil, com o mundo todo. Então, essa entidade, para vocês terem uma ideia, eu fiz a minha filiação em 2015 e éramos 2, 3 pesquisadores. E aí, em 1 de junho de 2020, eu olhei no site, já são 954 filiados de todo o mundo. Eu fiz questão de colocar aqui, o Brasil é o 8º colocado com 27 pessoas envolvidas. Então, pode ser uma associação, uma cooperativa, um pesquisador, pessoas envolvidas com a cadeia da ostreicultura podem estar vinculados a essa entidade que não tem nenhum custo, pessoal. Eu acho que a gente tem muitos colegas do Brasil que a gente pode ampliar essa rede. Atualmente, no Brasil, temos 27 pessoas vinculadas ao Brasil e do estado do Pará, 9 colegas. Na parte final, né, o que eu vejo como desafio e perspectiva para o estado, tá? Potencial existe. A gente observa isso cada vez mais aqui no Pará e em outros estados também. Eu acho que a gente tem que pensar, meu modo de pensar como pesquisador, uma experiência desde o começo, como acompanho como engenheiro de pesca desde o começo da cadeia produtiva, como gestor de projetos do Sebrae Pará e depois como pesquisador desde 2008, a gente tem que ampliar. Eu acho que tem associações que possuem maturidade para se transformarem em cooperativas. São outros mercados, são novas formas de pensar. E eu acho que isso é importante. Esse diálogo da associação, da cooperativa com a iniciativa privada é muito importante. E é assim que acontece no estado de Santa Catarina. Tá? Eu compartilhei aqui do lado um manual bem interessante de boas práticas da ostreicultura em Portugal. Quem tiver interesse depois, eu posso compartilhar em PDF. Tá? Só mandar no chat, compartilhar em PDF esse manual muito bem organizado pelos colegas portugueses. Temática de concha e resíduo, a gente tem muitas pesquisas, nós temos que colocar em prática esses trabalhos e aproveitar esse resíduo, tá? Conversando com os colegas da rede The World Oyster Society, os colegas coreanos têm uma produção absurda de ostras e que o aproveitamento da concha é baixíssimo, nós temos que ampliar isso em todo o Brasil, né? Aproveitar de fato esse que é um resíduo no cultivo. Se a gente for pensar em sustentabilidade ambiental, a ideia é que se aproveite completamente toda a concha, o resíduo produzido no cultivo. Nós temos que estudar legislação, pensar estratégias de legislação, acordos de pesca para o estado do Pará e para outros estados, para a proteção desses bancos, para evitar esse extrativismo desordenado que está acontecendo com o passar do tempo. Tá? Nós temos que sanar, e isso acontece muito aqui no Pará, conflitos de quem produz ostra, de quem não produz ostra, que não quer estar envolvido com a aquicultura e quem quer ficar só no extrativismo. Eu acho que a gente tem que respeitar muito o extrativismo, que é um secular, e a gente tem mercado de trabalho para todos, mas você não pode forçar que o extrativista se transforme num aquicultor. Isso não pode acontecer. E a gente não pode colocar que o extrativista é o vilão de uma cadeia produtiva. Tá? Ele pode ser um parceiro. Tá?
Então, coloquei acordos de pesca que está saindo já os acordos de pesca aqui no estado do Pará, que isso é muito importante, e a gente tem que pensar também numa legislação. Os cultivos todos do estado do Pará possuem dispensa de licenciamento, por estarem abaixo de 1 hectare, então não são grandes cultivos, grandes áreas de engorda. Eu acho que vai passar de 1 hectare é Nova Olinda, que é o cultivo que vem crescendo bastante e aumentando a produção, porque tem tanto sistema fixo do travesseiro, também como sistema longline, flutuante com travesseiro, tá? E a gente tem que aumentar a quantidade de pesquisas com abordagens, eu digo, em todo o estado do Pará, não só aqui, mas comparando com o Maranhão, com outros estados, para a gente avaliar. Então, é muito bem claro uma dinâmica, quando a gente sai de Belém para cá, para o Nordeste paraense, para o cultivo de Nova Olinda, a gente tem muito bem claro de crescimento em algumas áreas devido à salinidade, à temperatura. A gente observa a salinidade no estado do Pará, uma ideia, estamos publicando em pesquisas a qualquer momento acima de 45, 46 a salinidade. Então, nós temos que estudar, avaliar isso. Tá? E aí, para terminar, eu queria compartilhar com vocês um texto, como o NUMA comemorou 10 anos, né? E aí a cadeia da ostra no Pará comemorou 10 anos, em 2016 já está com 14 anos formalmente, né? A cada dia cresce, evolui, enfim, a gente não pode pensar que tem algo perfeito e a cada dia a gente tem que melhorar. Então, esse texto que eu publiquei nessa revista, eu compartilho com vocês. Vou ler rapidinho. No Ritmo da Maré, cultivos de ostra no Nordeste paraense. Como profissional, acompanho os cultivos de ostra no estado do Pará há 10 anos e posso dizer com certa propriedade que nesse universo é outro, bem diferente daquele que levamos em terra firme. Do cultivo ao prato, o caminho percorrido é longo. A maré estabelece o horário de trabalho e aí não adianta ter pressa, pois nada se fazer a não ser esperar que as águas ditem os ritmos das coisas. Os momentos de espera são longos e no intervalo do trabalho, as vidas que se ali se encontram vão tecendo amizades no entrelace das lanternas e travesseiros. As madrugadas são preenchidas com conversa e fumaça dos cigarros enrolados e compartilhados por mãos calejadas. De sol a sol, o cultivo exige do trabalhador muita dedicação. O trabalho é duro, cansativo e o não dá trégua. O contato da água salgada com a pele queimada não refresca, arde, assa, queima. Aprendi ao longo desse tempo que para me aventurar a estudar esse mundo não bastava apenas observá-lo de longe. Era necessário me deixar envolver pelas rotinas e tempos de trabalho. Lá, viver também aquelas rotinas, conhecer as pessoas e dividir a moradia e repartir a comida. Os registros que fiz ao longo desse tempo são flagrantes do cotidiano de homens e mulheres que vivem o cultivo das ostras em diferentes localidades do Nordeste paraense. São retratos que flagram as peculiaridades e a beleza de uma rotina de trabalho desafiadora e cansativa. Paisagem, trabalho e pessoas se misturam, deixando as marcas que humanizam minha pesquisa. A esses trabalhadores, meu respeito e gratidão aí a todos os ostreicultores do estado do Pará. Agradeço a atenção de vocês, os contatos, e aí, quem tiver a oportunidade de acompanhar no Instagram o nosso grupo de pesquisa do Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Sustentabilidade. Tá? Obrigado mais uma vez, que o NUMA tenha muitos anos de vida. Tá, Isabel? Obrigado. Que lindo texto, amigo. Finalizar hoje as palestras no ritmo das marés, que maravilha. Parabéns pelo texto, obrigada pela homenagem. O NUMA fica lisonjeado, muito obrigada mesmo. Parabéns pela sua palestra, foi maravilhosa, com muita informação, imagens lindas, né, do nosso estado aí.
E temos aqui algumas perguntas, né? O pessoal está bem curioso aqui. Observei que a primeira pergunta aqui vem da Adeni Everton. Ela quer saber em qual época do ano se obtém um melhor crescimento e engorda da ostra, né, no estado do Pará, né? No caso do crescimento, com relação aos parâmetros produtivos, ela quer saber se período chuvoso, período seco, se a sazonalidade vai influenciar aí nos parâmetros de crescimento. Bom, vamos lá. Aqui no Pará, a gente tem aqui uma coisa que eu achei fantástico quando cheguei aqui há anos atrás, que é muito bem definido o período seco e chuvoso, diferente de Belém. Chove o tempo todo. Então, aqui, eu estou a 210 quilômetros da capital e é muito bem definido. Então, nós temos de janeiro a junho e julho, período chuvoso, e a partir daí o período seco. Então, as ostras vão desenvolver bem no segundo semestre, tá? Então, o produtor de curuçá que vai pegar a semente para vender para toda a cadeia, ele começa a colocar os coletores na água, Isabel, a partir de julho. Mas isso depende do momento. Por exemplo, ano passado, em vez de colocar em julho, eles foram colocar os coletores na primeira quinzena de agosto. Então, choveu muito no ano passado, o ano de 2009. Então, a cada ano, mas em linhas gerais, é de julho a agosto. Ela cresce bem mesmo nesse período de julho a setembro. Eu só queria fazer um destaque. Por exemplo, está mais próximo de Belém, a gente tem um padrão, os que estão próximos da capital de Belém, que tem muito uma pegada mais da captação de semente e que o crescimento é mais devagar. E porque tem alguns cultivos que estão próximos de nascentes de rios. Vou dar um exemplo, o curuçá, a Aquavila. Eu queria dimensionar porque eles têm a engorda e a captação de sementes no mesmo lugar, no rio Iririteua, que eu coloquei na palestra. O que é importante entender? Que como esse cultivo deles, a engorda, ela vai crescer bem no segundo semestre, eles querem ostra para crescer de janeiro a dezembro, eles foram para mais distante, deve dar a 3, 4 horas de barco popopô, né, que a gente chama o termo aqui no Pará, um barco popopô, no rio Muriá. Então, na verdade, no Muriá, eles têm a oportunidade, é o mesmo padrão de crescimento lá de Nova Olinda Augusto Correia, que está próximo do oceano e tem salinidades boas a partir de 30, 35, elas crescem muito bem. Tá? Ok. Então, esse é o foco principal. A ostra está mais gostosa e os chefes de cozinha precisam colocar uma menor quantidade de sal. Ok. Luciana Guzela também tem uma pergunta aqui. Se vocês estão fazendo uma projeção de cultivo considerando o aquecimento dos oceanos? Não tem pesquisa sobre isso, tá? A gente observa aí que vem crescendo a cada ano e um destaque diferencial no estado do Pará, como eu falei, 79% da produção do estado do Pará vem de Nova Olinda, porque lá é um sistema fixo e um sistema flutuante. Eles têm profundidade, lá, para vocês terem uma ideia, daquela long line que eu mostrei na palestra, até onde estão as estruturas fixas lá embaixo, é aproximadamente 6 a 7 metros de profundidade. Então, tem profundidade para fazer um long line. E é isso que deu um diferencial aqui no estado na produção. É esse sistema long line com ideia local de produtores locais. A sacada da inovação, que inovação a gente não precisa ter muita grana, basta ter uma boa ideia. E foi o que o Miguel, no inicial, a gente como pesquisador, você pensa, o sistema flutuante só é lanterna japonesa. Não, essa é a ideia do Miguel de Nova Olinda, no estado do Pará, que é travesseiro flutuante, mesa longline flutuante. Tudo sobre projeção de produção, o impacto disso, o impacto daquilo, não tem. É interessante, Isabel, não temos. Certo, eu achei fantástica a ideia de Miguel que você apresentou aí. Álvaro Lima fez 3 perguntas aqui. Qual a influência da salinidade sobre a sobrevivência da ostra nativa?
quais as principais estruturas, apetrechos que ele colocou, né, de cultivo mais utilizados aí no estado do Pará. Poderia já frisar aí sistemas e estruturas de cultivo, né, para a gente? E qual a relação do nível da maré com o local de instalação desses sistemas de cultivo? Bom, inicialmente, esse cultivo lá de Nova Olinda, o foco na área escolhido, mudou. Ele era mais próximo da comunidade de Nova Olinda e eles distanciaram um pouco mais o cultivo devido à salinidade. E essa ideia do longline surgiu depois, tá, pessoal? Ou seja, a gente tem nós temos algumas análises com essa parte tem alguns trabalhos que vão ser publicados para acompanhar essa curva de crescimento no sistema fixo, no sistema flutuante. Então, o único Pará. E aí, uma coisa interessante, tem outros grupos que já querem investir no sistema de longline. Da ideia, eles implantaram isso há 5, 6 anos atrás. Então, hoje, em 2019, 2020, eu vejo o grupo interessado no line. Você tem um crescimento. A ostra, ela fica no ambiente natural, lá no coletor, 2 meses aproximadamente fica no ambiente natural, os coletores na água. Em média, 60 dias eles retiram. E ela está em tamanho comercial, Isabel, pessoal, com 4 meses engorda em determinados lugares, como as Apaquinas, Nova Olinda Augusto Correia e no Muriá, Curuçá. 4, 5 meses ela já está em tamanho comercial de 6 a 6,5. Agora, o que é interessante entender? Alguns estudos na área de correnteza a gente não fez, nós precisamos ter para analisar essa correnteza. A gente sabe muito bem, como é comentado pelos produtores, tem alguns trabalhos publicados, que a estrutura fixa de travesseiro formou atratores artificiais e tem um conjunto de espécies de peixes que aparecem nesses atratores, nas mesas de cultivo, para se alimentar. Isso é fantástico. A gente fez alguns trabalhos preliminares e temos que fazer algo amplo em todos os cultivos. Nós não temos isso. E aí está faltando uma coisa, né, minha amiga? Sobre a questão que ele perguntou. A última pergunta dele foi a relação do nível da maré com o local de instalação. Olha, no Pará, os produtores, eles olham o longline, ele precisa ter o referencial da maré, tá claro? Agora, tem outros lugares que a gente precisa monitorar a salinidade e a temperatura. Para o pessoal ter ideia, pesquisas de 2001 no Pará, o primeiro local investigado foi Nova Olinda, mais próximo da comunidade, que foi retirado de lá, foi colocado mais para próximo do Oceano Atlântico, e também Magalhães Barata, entendeu? Que não deu certo lá e foi transferido para Maracanã, na comunidade Nazaré do Seco, devido à salinidade. Então, se muito mais a salinidade e a temperatura para escolher uma área, ver se não tem tanta turbidez da água, velocidade. A gente consegue fazer algumas análises aqui, entendeu, Bel? Mas a gente observa que tem alguns cultivos que, se o produto, por mais que tenha, seja bom salinidade, seja bom temperatura, mas tem uma velocidade muito forte de corrente, o produtor tem que ter cuidado na biometria e no manejo. Se ele não tem um cuidado no manejo, ele vai ter uma alta taxa de mortalidade de outras espécies invasoras e de muita lama envolvida em volta das ostras. Então, a chave que eu vejo aqui no Pará, você tem que ver a temperatura, a salinidade, nem tanta velocidade de corrente, mas o segredo do produtor está no manejo que ele faz. Produtores fazem bons manejos, têm bons resultados. Aquele que se dedica no manejo, ele não tem bons resultados. Sim, é interessante também ressaltar, né, Dioniso, são condições bem peculiares daqui da nossa região, aqui no Maranhão, e de vocês também, essas macros marés, né, que influencia aqui essa região, a quantidade de material em suspensão na água, bem diferente, né, quem olha a nossa água, que vem de um local que a água é muito mais clara, é verde, olha, nossa, esse estuário está poluído, é contaminado, com essa cor marrom, essa transparência tão pequena. Então, assim, é interessante
ressaltar, você tira uma lanterna de ostra ou um travesseiro, é coberta de lama, né, porque a quantidade de sedimento que nós temos em suspensão nesses estuários é bem superior. Nesse sentido, as ostras elas acabam filtrando muito material inorgânico, né, sendo que apenas pelo menos aqui no Maranhão, de 100% aí, 80% do material particulado total é de material inorgânico, em torno de 18% a 20% que é de material orgânico, então isso mostra que a ostra, ela acaba gastando, tem um gasto energético aí desnecessário, filtrando um material que ela não vai aproveitar para o seu crescimento e desenvolvimento. O Fernando Ramos, ele pergunta se há notícias, né, de algum mapeamento de patologias de ostras cultivadas no Pará. Há histórico de intercâmbio de ostras entre produtores de Pará e outros estados? Bom, o professor Cordeiro está orientando, tem um trabalho dentro da nossa rede, o Strani, que vai fazer alguns trabalhos na parte de patologia. Eu não sei como é que está o andamento dessa pesquisa, a gente parou na pandemia, mas é uma área, viu, Isabel, pessoal, que a gente tem que investir mais aqui no Pará, tá? Então, a gente sabe o que é importante entender. Eu estou aqui, de Bragança, a 38 quilômetros da praia de Juruteua, tá? Então, nós temos que ter estudos detalhados em todos os cultivos, e até então, para trás, acaba que o meu doutor consegui verba, tá, do extinto Ministério da Pesca, e eu consegui pesquisar toda a cadeia. Então, é isso que a gente tem que começar a avaliar aqui no Estado. Então, essa temática, nós temos que investigar com cuidado em todas as engordas. Tem alguns trabalhos acontecendo, com a colega Rocinete trabalhando com microplástico, uma temática importante que nós investir em termos de pesquisa. Coliformes fecais e totais tem que ser investigado. Patologia da Amidares pode ter, mas pesquisas já publicadas, eu acho que não tem. É isso que a gente precisa investir nos anos, viu, Isabel? Certo, meu amigo. A temática da depuração é uma temática também que a gente tem que estudar, trabalhos sendo feitos, estudar a depuração aqui no estado. As nossas ostras não são depuradas, tá? Tinha uma pergunta sobre isso, se estava sendo comercializadas, as ostras que estão sendo comercializadas estão passando pelo processo de depuração. É bom que você já Não estão. É uma aí. área que eu acho que a gente tem que investir nisso nos próximos anos. Tem vários preços de depuradores caríssimos e a gente tem que pensar em projetos mais baratos. Eu sei que tem alguns projetos com colegas da nossa rede, Ostrânia, eu acho que o Cordeiro está fazendo isso, e um colega de Belém. Então, a gente tem que avançar. Eu acho que, independente da análise da água, eu acho que é importante, dependendo do mercado consumidor, que a gente faça a depuração, de acordo com a necessidade do mercado. E lembrando, toda a nossa ostra, a produção dela, Isabel, ela é absorvida no mercado interno. Não vai para fora a nossa ostra, tá? Sim. Tem uma pergunta do Álvaro Lima, né? Ele falou aqui, pergunta se ele quer saber se a captação de semente, né? As sementes que abastecem os cultivos aí no estado do Pará, vem tudo do extrativismo, ou se tem alguma produção em laboratório, se alguma universidade, alguma instituição tem pensado em produzir semente em laboratório? Bom, vamos lá. Pergunta e eu vou reforçar e vou dar minha opinião. Já se cogitou a possibilidade de ter alguns laboratórios no Pará, tá? Mas eu venho da linha como o falecido, finado Alexandre Weinberg, da Primar, que esteve comigo aqui em Bragança, conversamos bastante. A princípio, se não tem impacto ambiental, tem bons resultados, que a gente tem que pensar para o estado do Pará, legislação de acordos de pesca dentro das reservas extrativistas marinhas, uma legislação estadual não só para o Maranhão, mas que a gente tenha uma adaptação da legislação que tem para o estado de São Paulo e Paraná para a proteção dos bancos naturais. Então, a estatística do IBGE, o único do extrativismo é o estado do Pará, que é oriunda de extrativismo. Os outros estados é produção de laboratório. Então, eu acho da gente investir no laboratório, colegas do Sul têm custo de manutenção de laboratório. Se a gente tem a possibilidade que a gente possa incluir, colocar regras bem claras de cuidado
de captação de sementes e faz acordos de pesca do NERSEX, maravilha. O laboratório é caríssimo, atenção. O Alexandre me falou números assim, professor Dioniso, é para mais de 1 milhão para manter um laboratório desse. Então, a gente tem que criar esses bancos naturais, e eu acho que a gente tem que proteger, Isabel, pessoal, porque senão a gente vai ter que fazer o que vai ter que acontecer nos Estados Unidos e algumas regiões de restaurar bancos naturais impactados pelo extrativismo desordenado. Então, no Pará, é só extrativismo e ele é feito no município de Curuçá. Outras localidades deixaram de lado a captação de sementes porque bancos naturais, tanto de São Caetano de Odivelas, Maracanã e o município de Augusto Corrêa Nova Olinda, os bancos estão altamente impactados pelo extrativismo desordenado. Eu acho que eu respondi. Sim. Já deu o nosso horário aqui, né? Nós temos bastante perguntas ainda. Oi. Está conseguindo me ouvir? Estou escutando agora. Eu acho que eu consegui responder. Qualquer dúvida depois, né? Exatamente. Nós temos outras perguntas, depois a gente vai estar te passando essas perguntas e vamos colocar nos stories do Numar, sigam o Numar, que nós vamos colocar as respostas do professor nos stories do nosso Instagram, tá? Então, desde já, eu já quero agradecer, professor, pela sua palestra, pela sua contribuição. A gente tem um carinho especial contigo aí, com o trabalho que você desenvolve. A gente sabe que você é um apaixonado pelas ostras, pela pesquisa, está sempre provocando. Vamos fazer uma pesquisa, minha amiga, vamos fazer um trabalho paralelo. E o Estranho, né, tem proporcionado essa parceria, nós estamos conseguindo nos reunir para estudar a ostra, a coleta de semente, a engorda. Estamos em um ano bem complicado, né? Tudo isso tem prejudicado os nossos trabalhos de campo, mas eu tenho certeza que nós vamos retornar e vamos desenvolver com sucesso, e sem dúvida nenhuma, nós somos sementinhas, né? Que nós temos um projeto que nós chamamos Sementes da Maré, né? E são pequenos projetos que estão sendo desenvolvidos que, sem dúvida nenhuma, irão contribuir com a produção da ostra, com o desenvolvimento dessa atividade nos nossos estados, nas nossas regiões. E eu, desde já, estou muito grata com a sua palestra, com a sua contribuição. Gostaria de me estender, mas aqui fazer todas as perguntas. Tem perguntas bastante interessantes para ser feitas, mas eu vou estar te repassando, e depois a gente vai ter um feedback, não tenho a menor dúvida com relação a isso. E eu respondo pelo e-mail, pelo pessoal, com o maior prazer, tá, Isabel? Ok, obrigado aí, tá? Felicidades para o Numar, parabéns pelo evento, tá? E eu estou à disposição por e-mail para responder para os colegas qualquer dúvida, qualquer pergunta do Estado do Pará, a ostreicultura, tá? Um abraço. Obrigada. É com você, Rômulo. Professor Dioniso, muito obrigado pela participação aqui no nosso Fórum de Moluscos, nosso primeiro fórum online cultivo de moluscos, promovido pelo IFMA Campus São Luís Maracanã. É um prazer para a nossa instituição contar com a sua participação. Nós esperamos que, assim que voltar a possibilidade de viagens, que você possa vir aqui ao nosso campus para mais trocas de experiência. Por enquanto, nós estamos utilizando esse formato aqui para poder possibilitar esse encontro com pesquisadores de todo o país e também aqui da América Latina. Uma satisfação tê-lo aqui para essa troca de conhecimentos. Quero também agradecer a professora Isabel Funo. Obrigado, Rômulo, aí pelas palavras, tá? É uma grande idealizadora, uma professora que nos surpreende a cada edital que é lançado na nossa instituição, porque sempre tem o nome dela e de algum orientando. Inclusive, alunos que estão ali na iniciação científica júnior, já tendo a possibilidade no ensino médio de conseguir fazer pesquisa com tanta qualidade. Então, é um grande prazer, nós temos muito a comemorar mesmo por esses 10 anos do Numar, e é um prazer tê-lo aqui, professor Dioniso,
nesse momento de comemoração, nesse momento de festejar o Numar. Tá bom? Então, muito obrigado, professora Isabel. Quero também reforçar os agradecimentos a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que nos acompanharam durante aqui todo este dia. Foi nossa terceira palestra. Amanhã vamos ter mais 3 para completar aí o ciclo desse nosso primeiro fórum virtual. Quero convidar todo mundo, quem ainda não se inscreveu aqui no canal, para fazer a inscrição, que assim chega a notificação para todo mundo na hora que a gente conseguir, na hora que a gente entrar ao vivo aqui com a nossa programação. Eu quero aproveitar para falar um pouquinho que nós vamos ter amanhã. Pode ser? Vamos lá. Aproveitando aqui a companhia do professor Dionísio e da professora Isabel para a gente falar um pouquinho da programação de amanhã. Então, dia 26, amanhã, a partir das 3 da tarde, nós vamos ter a palestra Bivalves Marinhos com Potencial para a Aquicultura, com o pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, Carlos Henrique Gomes, integrante do Laboratório de Moluscos Marinhos. A mediação será feita pela professora Isabel Funo. Ela vai retornar também nessa função de mediadora. Mas logo depois, nós temos às 17 horas, a nossa professora Isabel Funo, ela deixa a função de mediadora para ocupar espaço como palestrante. Ela vai falar sobre cultivo de sururu, uma nova possibilidade no Nordeste. É uma pergunta aí que a professora Isabel Funo está lançando e que vai servir para instigar esses pesquisadores e pesquisadoras de todo o país. Esse debate vai ser mediado pelo professor Ícaro Antônio, da Universidade Estadual do Maranhão, do Laboratório Fisiomar. E aí, para encerrar a nossa programação, às 19 horas, nós vamos ter uma exposição do pesquisador do IFMA Campus Itapecuru, professor Caio Lourenço, que é também um dos idealizadores, pessoal, para quem não sabe, aqui desse fórum, desse primeiro fórum de cultivo de moluscos. Ele vai falar sobre microplástico nos estuários maranhenses e ele pergunta, é uma ameaça invisível para a ostreicultura? O professor Carlos Henrique Gomes, da Universidade Federal de Santa Catarina, vai voltar. Ele vai estar conosco lá no começo da tarde, às 3 horas. Vai ser palestrante. Ele vai retornar ao nosso evento às 19 horas, na função de mediador. Né? Então, só lembrando que todas essas palestras são transmitidas com acessibilidade para as pessoas surdas. Então, nós fazemos um agradecimento também especial aos nossos intérpretes. Vou citar aqui o nome de todos que passaram um dia aqui conosco, né? A Laís Farias, que é do IFMA Campus Maracanã, Oséias de Queiroz Santos e Poliana Carvalho, que são do IFMA Campus Monte Castelo, e o Rian Felipe Arouche, que é da Faculdade Pitágoras, aqui de São Luís, que gentilmente veio participar aqui do nosso evento. Então, já passamos o recado, todos vocês já sabem o que vamos ter aqui no nosso evento amanhã, tá? Eu passo para a professora Isabel para fazer o encerramento. Pode ser? Pode ser. Então, a programação de amanhã já foi falada pelo colega, pelo amigo Rômulo, né? Se fosse vocês, não perdiam essa oportunidade, não percam essa oportunidade, né? Serão discussões importantes, relevantes para a nossa área, para a área de malacocultura. Então, esperamos vocês. Agradeço mais uma vez aí o nosso amigo Dionísio, o Rômulo, que se disponibilizou aí, sabemos da sua agenda lotada, meu amigo, muito obrigado por nos ajudar nesses 2 dias aqui. E é isso, gente. Aguardamos vocês amanhã. Muito obrigada por todos que estiveram aqui conosco durante o dia. Uma boa noite a todos. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Um abraço.